Nossa reflexão hoje, na Palavra de Deus, está baseada nos capítulos 14 e 15 do primeiro livro dos Reis, onde nós encontramos aqui relatos sobre a história, o reinado de Roboão, que substituiu Salomão, e do seu filho Abias. Sabemos que logo que Salomão morreu, Roboão, com uma atitude de insensatez, não quis atender a, o pedido do povo para aliviar a carga tributária dos impostos sobre a nação. Ele deu uma resposta dura e acabou dividindo o reino. Temos aí então nesse livro o reino dividido. 10 tribos ficaram no norte seguindo Jeroboão e Judá e Benjamim no sul com o reinado de Judá, essas duas tribos, agora com Roboão, e Roboão morreu e logo assumiu o seu filho Abias. E tanto Roboão como Abias se envolveram numa vida, num reinado de pecado, e praticaram um reinado de maneira desobedientes à vontade de Deus. Não seguiram o plano de Deus. E o exemplo aqui é interessante, que eles não seguiram o exemplo de Davi. E Davi é considerado, nesse texto, como a referência, em outros também, como aquele rei que é referência para todos os demais reis que agiram de maneira justa em Judá. Porque no reino de Israel, no norte, não houve nenhum rei justo, todos foram perversos. Muito bem. É interessante nós observarmos aqui que aí Abias morre, só depois de 3 anos só de reinado, e em seu lugar assume um irmão, que é Asa, o qual age de maneira completamente diferente e faz uma reforma ampla e profunda em Judá, né? E é interessante nós observarmos aqui 2 lições que eu quero destacar nesse texto. Primeiro, o exemplo, a lição que tiramos sobre a grandeza da misericórdia e da graça de Deus. Como assim? Porque Davi é considerado aqui como aquele rei que serviu de referência, como já disse, de rei justo, servo fiel a Deus durante toda a sua vida. E ali faz um destaque. A não ser, ele foi fiel em tudo, a não ser no caso de Urias, se referindo àquele pecado, aos pecados que ele cometeu a respeito do adultério com Batseba, esposa de Urias. E foi um pecado grave, um escândalo que repercutiu na nação. Ele adulterou com Batseba, a esposa do capitão do exército que estava na guerra, e tentou ocultar, ela ficou grávida, tentou ocultar a situação e não conseguiu. Vocês podem ver a história lá depois, né? Nós temos essa história no segundo livro de Samuel. E no fim ele manda assassinar o esposo da Batseba e a toma como esposa, como ela estava grávida, e quando a criança nasceu, ficasse como sendo filho dele. Só que o profeta Natã, Deus mandou ele ir lá e repreender Davi, e então ele confessou o seu pecado. Pecado horrível. Mas qual é a lição aqui que nós temos da grandeza e misericórdia de Deus, da misericórdia de Deus? É que Davi pecou horrivelmente, mas arrependeu verdadeira e profundamente. E quando há arrependimento verdadeiro, Deus perdoa o pecado, perdoa os nossos pecados e lança no esquecimento tudo e manifesta. Isso é misericórdia. O que é misericórdia? É aquele atributo de Deus pelo qual ele suspende do pecador digno de castigo, de condenação por causa do seu pecado. Ele merece justamente ser condenado e castigado, mas quando arrepende, ele então suspende, evita que recebamos o justo castigo dos nossos pecados, e no lugar do castigo ele nos concede a graça, que é
a concessão daquilo que nós não merecemos, que é o perdão e a restauração da comunhão com Ele. Então, aqui, Davi é considerado esse homem fiel em toda a história de Israel como o rei exemplar. E este é o primeiro exemplo. Deus, na sua misericórdia, quando há arrependimento verdadeiro, por maior que seja o pecador, e ele arrepende e pede perdão, Deus perdoa, abole, suspende dele a condenação, lhe concede o perdão, a sua graça. A segunda lição interessante que nós temos aqui é que Asa, ele não seguiu o exemplo de, como já mencionamos, de seu pai Roboão, nem do irmão Abias, porque naqueles dias havia um estado de idolatria por todo o território de Judá e uma depravação moral da sociedade em todos os recantos do Reino do Sul. E além da idolatria que estava em toda parte, inclusive a sua mãe era idólatra, tinha uma imagem da deusa Azerá, e ele então destruiu todos os ídolos no território do seu reino, e inclusive a imagem da sua mãe a destituiu de rainha-mãe. E então também aboliu aquela prática do culto dos prostitutos cultuais, que era um ritual que fazia parte daquele culto pagão, da prática do homossexualismo no culto pagão. Ele aboliu todas essas perversidades, depravações. Só que ele não fez uma reforma completa, apesar de ampla, profunda, foi incompleta. Diz que ele não aboliu os altos. Os altos eram locais de adoração a Deus, não era ídolo, mas a Deus, que era construído numa parte alta da cidade ou então num monte fora da cidade. Ali havia um pequeno templo, vamos dizer assim, casa de culto, onde se oferecia sacrifício a Deus. No tempo dos juízes, isto era praticado, fora, inclusive, do tabernáculo. Quando Samuel foi enviado por Deus para ungir Davi no lugar de rei em lugar de Saul, ele participou de um cerimonial praticado em um alto. Muito bem, mas segundo a lei mosaica, ali o culto deveria ser praticado no local escolhido por Deus, no tabernáculo e depois quando foi construído o templo. Mas Asa permitiu, né? Então, era um culto que não ficou 100% centralizado na presença onde Deus estava ali, segundo o Antigo Testamento. E assim aconteceu, e isso por fim, deu lugar ao retorno à idolatria. Muito bem, isso mostra também na história exemplos, como historiador e como também teólogo que tem o conhecimento da palavra de Deus, da história da igreja também. Isso aconteceu na Reforma Protestante. A igreja já havia desviado da centralidade da justificação pela fé, que é o único meio pelo qual nós podemos ser salvos. E então Lutero, quando foi fazer o seu doutorado, ele fez baseado na carta de Paulo aos Romanos. E ali ele redescobriu a essência do evangelho, da salvação, da doutrina da salvação genuína, que é por meio da justificação pela fé. Muito bem, o que vai acontecer? Ele então passa, a partir dali, liderar um movimento de restauração da mensagem do evangelho, da salvação por meio da fé em Cristo Jesus. E só que ele depois é seguido também por Calvino. Esses dois líderes reformadores não fizeram um retorno completo, um abandono daquilo que havia sido já desvio doutrinário e teológico. Eles conservaram os postulados teológicos da teologia de Santo Agostinho, que postulou que entre aspas, a doutrina do pecado original hereditário, né? Congênito, hereditário, que nós nascemos todos pecadores, decaídos, herdando o pecado de Adão, né?
Mas também a doutrina, como o Calvino e os calvinistas, a doutrina da predestinação fatalista, que passaram também postulada por Santo Agostinho, que Deus, na sua soberania absoluta, ele, ao criar os seres humanos, desde lá do princípio, na eternidade, ele planejou criar uns para a vida eterna, né? E outros para a perdição eterna. E isso é uma interpretação errônea a respeito da eleição. A Bíblia nos fala, Paulo nos fala, e o Evangelho de Cristo nos fala da eleição, que nós somos eleitos, mas eleitos para a vida eterna em Cristo, desde a eternidade. Quando Deus foi planejar a criar a humanidade, ele planejou, prevendo a possibilidade do livre-arbítrio ser usado para a condenação, para a perdição, desobediência, ele planejou uma redenção e uma eleição para todo aquele que crer. Todos os seres humanos são eleitos para a salvação em Cristo, que morreu para garantir essa salvação. E foi Jesus quem disse, lá em João 3,16. São palavras de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não é só os predestinados não, todo aquele que nele crer, não pereça, não vá para a condenação, mas tenha a vida eterna. Muito bem. Essa é a doutrina bíblica, mas os reformadores, nessa parte aí, não foram, voltaram completamente à essência do Evangelho. E, felizmente, essas doutrinas foram rejeitadas, apesar de que 90% ou mais dos teólogos, através da história da igreja e atualmente da cristandade, crerem nesses ensinos. Há aqueles que a rejeitaram e a rejeitam, né? Como eu aprendi, inclusive, no seminário onde eu estudei, cuja teologia era baseada na teologia de Charles Finney, né? De Ted Haggard e Harold Bloch. E essa doutrina foi rejeitada já no tempo da Reforma por Armínio, logo depois por John Wesley, o grande avivalista, que aboliu John Wesley tem uma explicação muito lógica, que às vezes não é completa, mas é lógica e bíblica, que assim como em Adão todos caíram e sofreram as consequências da queda, porém o segundo Adão, que é Cristo, está lá em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, porque lá diz, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Na tradução incoerente com o original grego, diz, por isso que, para defender essa doutrina, por isso que todos pecaram, mas no original e nas versões atualizadas, revisadas, diz, porque todos pecaram, o sujeito praticando a ação. Então, assim como todos seguiram o exemplo de Adão, agora, em Cristo, o Cristo segundo Adão, também ele viveu sem pecado, morreu, ressuscitou e aboliu toda a herança desse pecado original de Adão. Então, todos nós nascemos livres e depois que chegamos à idade da razão, cada ser humano escolhe, acaba procurando, fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Por isso que, porque todos pecaram, diz a palavra de Deus. Muito bem, essa doutrina é amplamente defendida e crida sim, mas não são todos. O que nós vemos aqui é o seguinte, conclusão, Asa fez uma reforma ampla e profunda, mas incompleta. Os reformadores fizeram uma reforma maravilhosa que houve aí, não foi perfeita, houve algumas imperfeições, inclusive quem sacraliza os reformadores da reforma, isso está errado. Então, todos os reformadores cometeram erros, inclusive na área do mundo das decisões políticas, dos movimentos daquela época. Mas eles foram usados por Deus para despertar e desencadear esse movimento que hoje espalhou por todo o mundo, que é o movimento evangélico. Porém, isso não foi completo. E na nossa vida espiritual, quando nós convertemos,
só há conversão verdadeira, só há mudança verdadeira de avivamento numa igreja. Não é aquele oba-oba, mas seja na vida particular, ou seja na vida da igreja, a mudança, a conversão tem que ser plena. Há uma reforma completa, uma morte para o pecado, renúncia das inovações, das doutrinas e inovações, de liturgias profanas, abolir tudo isso e adotar o princípio genuinamente evangélico do que é conversão e do que é avivamento. Só assim pode haver, então, uma vida vitoriosa em Cristo e uma igreja verdadeiramente evangélica, espiritual e na plenitude da ação do Espírito Santo e que realmente faz diferença na sociedade.